Oi, pessoal. Começando aqui o nosso primeiro vídeo para tratar desse tema que é a questão do surgimento e da expansão do nacionalismo no século XIX. É o último texto, última discussão da nossa primeira unidade, né, que está referente às transformações políticas da história contemporânea, né, que vão conformar essas bases, né, essa formação original da conformação política do mundo atual. Então, eu vou fazer alguns vídeos para vocês, né? Esse aqui é o primeiro vídeo para tratar o tema. Eu, na verdade, vou dar fazer uma discussão geral ampliada sobre o tema do nacionalismo, para depois a gente entrar especificamente nas contribuições do Benedict Anderson para essa temática. Bem, vamos lá. Primeiramente, gente, é muito importante a gente entender que o nacionalismo, né, e a ideia do Estado-nação, propriamente, ela é uma criação do século XIX. Ainda que a gente tenha estados centralizados desde o início da modernidade, né, que se iniciam lá com Portugal, Espanha, e depois temos também Inglaterra, França, e progressivamente surgem outros estados, o Estado-nação, essa ideia do Estado que combina, né, no mesmo território, a noção de nação, de um povo, ela é oriunda apenas do século XIX. E é um fenômeno que remonta a alguns episódios revolucionários, um deles, e o principal, a Revolução Francesa, que nós estudamos. Ainda que tenha alguns elementos de nacionalismo, de origem de nacionalismo na Revolução Estadunidense, na independência dos Estados Unidos, a gente vai perceber essa forma mais completa com a Revolução Francesa e com o domínio e expansão napoleônica, que foi nosso último tema antes do período da pandemia. Então, essa é uma questão fundamental, né? Então, tem um texto aí do Anthony Smith, que é um autor que eu vou falar posteriormente, é bastante criticável até, né? Mas que ele percebe essa ideia da nação como uma nação de massas, né? Uma ideia de incluir a população no seu conjunto, né? A ideia de povo caminha muito ligado com a ideia de nação. Então, é um povo que habita um determinado território e que se identifica com aquele território, com essa ideia, essa noção de nação, que por sua vez tem um Estado que administra, que governa essa região. Isso é uma criação realmente do século XIX. Antes a gente tem outras formas de formação que são distintas, né? A gente vai observar mais adiante. Então vamos lá, né? A gente chegou já um pouco a conversar sobre o conceito, né? Essa ideia de nação na Europa, como é que ela surge ligada aí à Revolução Francesa. A gente refletiu um pouco sobre como o próprio processo revolucionário francês foi criando uma sensação em meio àqueles que aderiam aos ideais revolucionários, a noção de um pertencimento àquele território ali da França. Né? Isso é realmente algo que a Revolução Francesa ela inaugura, essa identificação cada vez mais profunda entre o significado revolucionário, né, as ideias revolucionárias e o território francês. E, posteriormente, a colonização, ou melhor, o domínio, né, na verdade, as conquistas napoleônicas de outras regiões da Europa vão também ampliar e avançar esses ideais, né, tanto da Revolução Francesa como essa noção de identificação com o território. Uma das coisas que a gente observa, né, é a formação de um exército patriótico, né? Não mais no exército de mercenários. A gente viu isso lá no texto do Napoleão, desculpem, lá no texto do Hobsbawm, em que ele faz menção aos exércitos revolucionários franceses, principalmente no período jacobino, em que a França está envolvida ao mesmo tempo com a guerra contra as monarquias estrangeiras e também combatendo internamente a reação à revolução, e a gente vê a formação de um exército de patriota, que isso é muito distinto dos exércitos anteriores, né? Os exércitos antes eram exércitos formados por mercenários, né? A ideia do voluntariado, da identificação, do abraçar a causa francesa surge com a revolução, né? E, por sua vez, também as ideias que estavam embasando a prática política revolucionária francesa, que eram os ideais iluministas, que surgem um século antes, né? Elas também estavam se expandindo para além do território francês. Em parte
provocando medo nas monarquias, né, onde o antigo regime estava consolidado, e por outro lado provocando muitas simpatias, né? Então tem um trecho aqui que eu citei do Gramsci que fala de como que o Napoleão ele encontrou no caminho, conforme ele foi se expandindo para os outros territórios, um exército já invisível de livros, de opúsculos e de ideias, né? Que se refere a essa expansão dos ideais franceses, das ideias iluministas. Então, mesmo que o Napoleão tenha sido derrotado em 1815, a Revolução Francesa já tinha vencido o ideal absolutista, a sociedade estamental, né, aquela sociedade que, como vimos, era dividida. No próprio nascimento, as pessoas eram de um grupo ou outro, né, eram plebeias ou eram nobres, né, para além do clero, aquela sociedade dividida em ordens, e o próprio mercantilismo. Então, aqui coloquei um quadro aí do Napoleão, né? Esse quadro eu acho bem interessante, que ele é um quadro de 1818, que ao mesmo tempo que a gente vê esses soldados eufóricos, quase que idolatrando a figura do Napoleão, a gente vê também ao lado dele a bandeira francesa, né? Então a gente percebe esse símbolo nacional, né? Então, um outro aspecto também que acontece do domínio napoleônico, que curioso, parece até paradoxal, diz respeito a como que, ao mesmo tempo que o Napoleão invadia os territórios que tinham simpatia já pelas ideias francesas, pelos ideais franceses, por outro lado, a violência da invasão, a violência da conquista também estimulava com que esses invadidos se desenvolvessem, né, um sentimento patriótico, ainda que de forma embrionária. Então, parece paradoxal, né, mas não é. Eles, imbuídos das ideias francesas, estavam se opondo à própria invasão francesa e cada vez mais se identificando de uma maneira nacional com o território habitado, com o governo daquele território habitado e fazendo essa aproximação, né, de povo e Estado que configura a ideia de um Estado nacional. Então, outra característica também que o Estado Nacional traz, que a gente vai ver mais adiante, principalmente quando falar do Benedict Anderson, é a ideia, né, de que o Estado Nacional também permitiria um certo apaziguamento dos interesses e conflitos de classe que se dão dentro daqueles territórios. Em unidades posteriores, nossa terceira unidade do curso, a gente vai ver o surgimento do movimento operário e o conflito muito forte, né, que se dá com os conflitos de classe, né, e o surgimento do pensamento socialista. O nacionalismo, ele, ao contrário, ele serve para apaziguar esses conflitos, uma vez que a ideia de que é o que o Benedict Anderson vai falar posteriormente, a ideia de uma camaradagem horizontal, uma ideia de que todos pertencemos ao mesmo país, todos somos brasileiros, todos somos franceses, ou o que quer que seja, faz com que haja uma ideia de que se somos essa mesma coisa, se somos membros de uma determinada nação, o que prevalece é o interesse da nação, né? Não o interesse de uma classe específica. Então, é o interesse da nação que deve ser priorizado. Então, o nacionalismo ele vai ser também instrumentalizado pelas classes no poder para apaziguar esses conflitos. E como é que o nacionalismo se expressa, né? Como é que ele toma forma em termos de se difundir? A ideia realmente assim do que o George Mosse chama, né, de uma pedagogia nacional, né, um processo de nacionalização das massas, né? Como é que essas massas, essas pessoas, esses seres humanos, esses grupos vão sendo transformados em pessoas nacionalistas, né? Como é que eles vão abraçando o ideal nacional. Uma série de elementos são trabalhados, né, e produzidos para ter esse efeito. Então, ocorre o que ele chama de um projeto de engenharia social para implantar e difundir esse nacionalismo numa forma política que apela muito mais para as emoções, né? Porque a ideia de identificação nacional é bem aquela coisa, né, do período de Copa, de Olimpíada, né? Uma coisa emotiva, uma identificação que não está no campo da razão, né? Por que eu fico torcendo lá para um monte de marmanjos correndo com blusa amarela num campo de futebol?
Isso não é no campo racional, não é a razão que faz esse sentimento de torcida, né? Então há um apelo às emoções. Então você precisa criar um vínculo afetivo, emocional com a nação. E como é que isso se dá? Primeiro, né, cria-se uma ideia de sacralidade na nação. Não é à toa que, por exemplo, a gente não pode debochar do hino nacional, da bandeira, a gente não pode queimar a bandeira nacional. Tudo isso é visto como algo extremamente criticável e punível, né, passível de punição. Então, a nação se torna algo de sagrado. Então, cria-se vários símbolos, como a bandeira, hino, pintura, né, monumentos. Então, a gente tem uma série de símbolos que associam a nação e que dão esse ar de sacralidade. E a gente tem também os veículos de conscientização nacional, ou seja, são os meios pelos quais as pessoas vão se nacionalizando. E os principais a gente já viu antes, quando estava falando da Revolução Francesa, quando Napoleão sobe ao poder, os principais são a escola e o exército. Né? Então, não é à toa que é com a Revolução Francesa e com a conclusão da Revolução Francesa e o domínio napoleônico que a gente tem a consolidação do nacionalismo. Porque o Napoleão vai tanto investir na escola voltada para o povo, né, para as massas, como vai também se beneficiar desse exército que surge no processo revolucionário e vai cada vez mais estimular o seu crescimento. Então a escola ela vai ter essa função, né, de dar uma materialidade ao contorno da nação através da geografia. Então a gente vai lá desde cedo na escola, né? Eu pelo menos era assim, não sei como é que está hoje em dia, como é que foi a experiência de vocês, mas eu lá desde cedo ficava pintando o mapinha do Brasil, né, desenhando os estados, cada região pintando de uma cor. Então, essa ideia de reconhecer aquele território nacional como algo que eu pertenço, algo que eu faço parte. A história também, a gente estuda a história do Brasil. Na minha época, a gente tinha mais aulas de história do que temos hoje, cada vez está diminuindo mais e a tendência é piorar. A gente tinha separado, inclusive, o curso de História Geral no ensino médio e o curso de História do Brasil, né, em que a gente focava apenas na história do Brasil, da nação, dessa entidade aí da qual a gente faz parte. O Exército, então, também é outro elemento fundamental, né, para veicular a experiência nacional, né, a obrigação de você defender a pátria, você precisa se identificar com ela ao ponto de você morrer até pela pátria, em defesa dela. Né? Até lá no hino nacional, né? Não é no nacional, é o hino da bandeira, né? Eu ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não, mas no hino nacional também tem tanto tempo que eu não canto esse negócio, mas tem um momento lá que fala também de defender a pátria mãe até a morte, né? Não lembro muito bem agora qual trecho. E tem outros também, como as artes, né? O esporte, também são elementos que estimulam a pedagogia nacional. Nós vimos, a maioria de vocês, né, que fez o curso comigo de Brasil Contemporâneo 1, a gente viu como que a década de 30 foi uma década de muito investimento intelectual em compreender o Brasil, em estudar o Brasil, né, em criar uma identidade brasileira, uma arte brasileira. A arte moderna teve muito dessa iniciativa. A gente tem um período aí que vários intelectuais querem interpretar o Brasil, então é o período dos intérpretes do Brasil, esses grandes pensadores, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, né? Então a gente tem vários pensadores que querem dar uma explicação do porquê somos assim, né? Então uma ideia de entender essa coisa, né, que é essa nacionalidade do Brasil. Pois bem, então, para concluir esse primeiro vídeo, depois eu vou continuar, a minha ideia é fazer vídeos curtos, né? Concluir com esse trecho aqui do Hobsbawm, que está na Era do Capital, né? Então, nesse trecho da Era do Capital, o Hobsbawm ele fala sobre como num determinado período aí, né, no decorrer, na verdade, do século XIX, a nação, né, ela se torna tão totalizante que as pessoas são tomadas, né, na plenitude, né, em todos os momentos de sua vida, elas estão vivenciando essa experiência nacional. Então, eu vou terminar lendo aqui esse trecho do Hobsbawm, e depois nós continuamos no próximo vídeo. Então, ao longo do século XIX, as intervenções do Estado tornaram-se tão universais e rotinizadas que uma família teria de viver em um lugar muito inacessível se um de seus membros não quisesse entrar em contato regular com o Estado Nacional e seus agentes. Através do carteiro, do policial ou do guarda, e oportunamente do professor, através dos homens que trabalhavam nas estradas de ferro quando estas eram públicas, para não mencionar quartéis, soldados ou mesmo bandas militares amplamente audíveis.
Cada vez mais, o Estado detinha informações sobre cada um dos indivíduos e cidadãos através do instrumento representado por seus censos periódicos regulares, através da educação primária, teoricamente compulsória, e através do serviço militar obrigatório. Bem, então com isso a gente pausa, né, aqui esse vídeo e nos vemos no próximo.